Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje no dia 28, glória a Deus. 28, certinho? 28. Primeira semana da Quaresma do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Manhã com o Evangelho. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te fortaleça nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a evangelista Lúcia Carvalho. Deus abençoe Eda Martins. Não é Eda Martins não, é outra Eda aqui de Pantanal, agora eu tô olhando aqui. Eda Almeida. Deus abençoe irmão Márcio, irmão Luiz Pedro, Luciana Carvalho, Vanilda Ramos. Deus abençoe Jéssica Helena, Edileuza. Deus abençoe Denise, Cleide, todas e todas que estão entrando nessa manhã para mais um Manhã com o Evangelho. Dora, seja muito bem-vinda. Ontem nós não fizemos o manhã porque domingo eu quebrei meu óculos, irmãos. Sem querer quebrei meu óculos. Se você reparar, o meu olho está pequenininho, porque eu tô com uma dor de cabeça muito grande, né? Já mandei consertar, mas o rapaz só podia me entregar hoje. Então a luz me incomoda, os reflexos me incomodam. E aí ontem foi um dia bem tenso por conta disso, mas hoje eu não poderia estar aqui com vocês, né? O Senhor é o Deus que nos sustenta, e o Senhor é o Deus que nos ajuda, né? Então vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 6, a partir do versículo 7. Mateus 6, a partir do 7, que vai dizer assim: E quando orares, não use de vãs repetições, como os gentis que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhes a eles, pois o vosso Pai sabe das coisas que necessita antes de pedir. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Se, pois, perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará a vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Amados irmãos e irmãs, estamos vivendo um tempo quaresmal. O que é um tempo quaresmal? Um tempo de quaresma. Quaresma são os 40 dias antes de vivermos a Páscoa do Senhor. É o tempo de oração, é o tempo de jejum, é o tempo de esmola, é um tempo de se preparar para ouvir a voz do Senhor, para celebrar a sua paixão e morte e a sua poderosa ressurreição. Quando eu penso no tempo quaresmal, eu preciso pensar que não somente antes da Páscoa eu preciso ter um tempo quaresmal. Eu preciso ter uma vida quaresmal.
uma vida onde eu oro, uma vida onde eu jejum, uma vida onde eu dou esmolas, uma vida onde eu procuro melhorar. Não é somente antes da Páscoa, né? Mas esse tempo da Páscoa é um tempo muito especial. Por isso não abra mão, nesses 40 dias antes da Páscoa, de fazer seus exercícios espirituais. Às vezes nós perdemos esse hábito, né? Por conta desse pensamento assim, mas tem que ser sempre. Não pode ser só na Páscoa. Aí o diabo sopra isso no nosso ouvido, a gente é ensinado assim. Aí, amados irmãos, a gente não faz nem antes da Páscoa e nem depois da Páscoa. Não faz nunca. Então, que esse tempo quaresmal pascual, ele seja um tempo de início de outros tempos quaresmais que você pode fazer. E aí, quando eu olho para o Evangelho de hoje, eu vejo Jesus ele sendo um modelo para nossas vidas, em tudo. Jesus ele é um modelo no ensino, Jesus é um modelo na cura e Jesus é um modelo na libertação. E ele vai dizer o quê? Quando orares, não use de vãs repetições. Por quê? Porque não é por muito falar que vocês serão ouvidos. As vãs repetições que os fariseus faziam eram orações delongadas, eram orações que havia muitas palavras, mas que não havia sinceridade. Oração repetida, amados irmãos e irmãs, né, vãs repetições, não é você orar uma oração construída. Oração repetida não é você reproduzir o Pai Nosso. Não é você reproduzir uma oração construída. Nós temos muitas orações construídas na liturgia da igreja. Essa não são orações repetidas. Vãs repetições é uma coisa, oração construída é outra. Então, quando Jesus ele vai reprovar as vãs repetições, é porque os fariseus delongavam muito as suas orações somente para mostrar uma espiritualidade que não existia. Se você realmente ora o Pai Nosso 50 vezes sem meditar no que o Pai Nosso está falando para você, se torna uma vã repetição. Agora, se você orar 50 vezes o Pai Nosso, mas 50 vezes você orar Ele com o coração, pensando nas palavras que você está dizendo e com a intenção de cumprir o que você está falando, não é uma vã repetição, é um exercício espiritual. Por isso, nada na sua vida e na minha vida pode ser automático. Eu falo muito isso na nossa igreja, na nossa comunidade de fé. Falava isso também em Pantanal, por onde eu passei. Um exemplo da igreja metodista nós temos a liturgia do momento de confissão de pecados. Muito bonito, por sinal. Mas não pode virar apenas um mero rito. Eu vou me ajoelhar porque está no momento de confissão de pecado. Não adianta você ajoelhar no momento de confessar o pecado e não se arrepender dos pecados. É vã repetição. Jesus ele reprova a vã repetição por ela se tornar uma soberba do coração, por ela se tornar uma soberba que o homem tinha. E aí Jesus fala: não se assemelhe a eles, não façam vã repetições, orações delongadas,
porque o vosso Pai Celeste, Ele sabe o que você precisa. Olha que bênção nessa manhã, irmãos. Para falar com Deus, você não precisa usar das palavras mais cultas que você já ouviu. Quando você vai falar com a tua mãe, você liga para ela e você fala: excelentíssima mãe. E vou dar um exemplo aqui, né? A Jéssica Helena não liga para Patrícia Alexandrino falando: ô, excelentíssima senhora mãe Patrícia Alexandrino, estou lhe falando agora. Não. Como é que você faz, Jéssica? Oi, mãe. Oi, velha. Oi, coroa. Não sei como é que você fala, mas você tem o quê? A intimidade de entrar na presença da mãe, do pai. Por isso, Jesus está falando aqui, ó, não tem segredo da forma de falar com Deus. Não existe uma oração específica, umas palavras bonitas para alcançar o coração do Pai. O que alcança o coração do Pai não é as palavras bonitas. É o quê? É as palavras sinceras. Por isso, quando alguém falar, ora você, Denise, ora. Aí você nunca pode falar, eu não sei orar. Você sabe orar, você sabe falar. Até os mudos sabem falar em Libras. Eu estou aprendendo o Pai Nosso, né? Com a mudinha lá do trabalho. Estou aprendendo o Pai Nosso e um dia eu vou orar o Pai Nosso aqui em Libras para você. Então, amados irmãos, cuidado com as vãs repetições. Cuidado com as vãs repetições que tentam ludibriar os olhos de Deus. Não é pelo muito falar que você vai ser ouvido. O que faz você ser ouvido é a sinceridade do coração. Sabe por quê? Antes de uma palavra sair da minha boca, da sua boca, Deus já conhece. Antes mesmo de ser gerado no coração, Deus já conhece. Aí você pode falar assim, então pastor, por que eu tenho que orar? Porque o desejo de Deus é que você verbalize aquilo que você precisa para Ele. Como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece de nós. Olha que coisa maravilhosa, amados. Quando eu oro repetidas vezes com o coração, é um exercício espiritual. Quando eu oro no automático, somente para mostrar que eu sou espiritual, é uma vã repetição. Eu conheço um grupo de monges beneditinos, né, da Ordem Católica Romana, que eles fazem um cordão de oração, né, eles chamam rosário, e eles oram 100 vezes. O rosário, né, são 100 contas. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem piedade de mim, pecador. E aí um dia eu perguntei a um frei e falei, mas isso não poderia ser vãs repetições? E ele falou, se torna vã repetição se eu não entender a profundidade da frase que eu estou dizendo. Porque a frase é: Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem piedade de mim, pecador. Por isso, irmãos amados, cuidado. Não traga vãs repetições para suas orações, mas ore sinceramente. E aí Jesus ele vai ensinar essa oração sincera. Ele vai falar assim, olha, quando vocês orarem, orem assim. Não ore como eles, mas ore como assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha que interessante.
Jesus, ele traz a visão de Deus agora não mais como um grande soberano que ele é, mas como um pai. Pai de Jesus? Não, não apenas, mas Pai nosso. Pai comunitário. Porque ele é o pai do Cássio, do pastor Cássio, ele é o pai do Ramon Martim, ele é o pai da Cleide, ele é o pai da Daniele, ele é o pai da Dora, da Diana, da Rose. Ele é o nosso Pai. E como nosso Pai devemos o quê? Santificar o seu nome. Assim, amados irmãos, o que é santificar o nome do Senhor? Mostrar e reconhecer a importância que Deus tem na sua vida e a santidade que Ele é. Assim como nós não suportamos falar de nossa mãe, não é verdade? Você quer ver uma briga começar na escola quando é adolescente, quando diz assim, é a tua mãe. Ah, meu filho, falou na mãe, o bicho pega, não é verdade? Não é assim quando é adolescente? Por quê? Porque é o nome no nosso coração santificado. É um nome precioso. Então, quando a gente começa a orar, nós devemos reconhecer que Ele é o Pai de todos, não somente meu, Ele é o Pai de todos. Todos que se fazem filho, Ele acolhe como Pai. E devemos começar a nossa oração santificando a Deus. Até hoje, Luciana? Luciana botou até hoje. Então nós devemos o quê? Santificar o nome de Deus. Declarar que Ele é santo. Nunca comece as suas orações, amado, reclamando. Nunca comece as suas orações pedindo. Comece santificando o nome do Senhor. Depois nós vamos aprender que Ele nos ensina, venha a nós o teu reino. Que reino é esse, irmãos? É um reino terreno? Não. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é alegria no Espírito Santo. É governo de Deus, é justiça de Deus. Então, quando eu oro, venha a nós o teu reino, eu estou dizendo assim, governa, Senhor, a nossa vida. Rege, Senhor, a nossa vida como é no céu. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu estou falando assim, nós não queremos viver regido pelo Lula. Nada contra o Lula, Jéssica, Helena. Mas eu quero ser regido por Jesus quando eu estou orando. Venha a nós o teu reino. Desculpa, Jéssica, foi mais forte do que eu. Venha a nós o teu reino, irmãos. Venha a nós o teu reino, Senhor. A minha vida é tua. Eu sou teu. As causas que eu estou orando aqui, eu não estou colocando diante do homem, eu estou colocando diante de Deus. Eu estou colocando diante do poderoso. E eu chamo o governo de Deus. Venha o teu governo, venha a tua cultura, assim como é no céu. Você tem colocado diante do Senhor? Você tem pedido ao Senhor que o reino dele rege sua vida? Ou você está sendo regido, amados, nessa manhã, pelas modas, pela tendência, pela crise, pela ansiedade, pela depressão? Quem é que nessa manhã você está dando liberdade para reger a sua vida? O reino de Deus e a vontade dele, ou as coisas deste mundo? Se hoje a sua vida tem sido regida por doenças, se a sua vida hoje tem sido regida por depressão, ansiedade, preocupações, tire
Preste bem atenção nisso em nome de Jesus. Tire a chave da tua vida, do reino dessa vida, e entregue ao governo de Deus. Você pode. Só quem pode entregar a chave do governo da tua vida a alguém é você. E quantas vezes estamos entregando esse governo para o diabo, para as coisas deste mundo, por sofrimento. Mas Deus nessa manhã está falando, entregue a chave para o governo de Deus. Entregue a chave para o governo de Deus. Ele é que sabe os pensamentos. A Bíblia diz assim, Jeremias 29, eu sei o pensamento que eu tenho de vós, que não são pensamentos de mal, para vos dar o fim que espereis. Olha que bênção. Jesus ainda nos ensina, amados irmãos e irmãs, a orar. Depois que você santifica o nome do Senhor, depois que você entende que Ele é o Pai de todos, que você santifica o nome dEle, que você chama o governo dEle para a tua vida, para reger a tua vida, Ele ainda diz assim, dai o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Sabe o que é o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje? É verdadeiramente, estou anotando aqui para não me perder onde eu estou. É verdadeiramente você entender, irmãos, que não adianta você ficar preocupado com amanhã. Quem aí, fala aí para mim aí. Quem aí amanhã, quem aí de vocês, nós estamos aqui algumas pessoas e outras que irão ver mais tarde, mas quem de vocês aí tem o controle do dia 1º de março nas mãos? Levanta aí a mãozinha e fala, eu tenho o controle do dia da manhã. Eu não tenho. Se eu não tenho o controle do dia do amanhã, logo eu preciso pedir pelo dia de hoje. Logo, eu preciso pedir, amados irmãos e irmãs, pelo agora. Por isso, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dai-nos hoje. Não é o que você precisa para amanhã, irmãos, é o que você precisa para hoje. O que você precisa para hoje, Jesus vai te dar. O que você precisa para o agora, pode ter certeza, Jesus vai te dar. Ah, mas eu preciso ter uma casa na praia para descansar quando eu me aposentar. Ok, você vai começar a trabalhar para isso. Você vai começar a se planejar para isso. Mas não é isso que você precisa de Deus agora. O que você precisa para hoje, Ele vai prover. Porque Ele provê o pão de cada dia. E depois que você pede, amados irmãos, a provisão daquele dia, você pede perdão. Porque nós somos tão pecadores, não é verdade? Nós somos tão errantes. Nós temos tantos erros. E aí a gente fala, perdoa as nossas dívidas. Outras pessoas oram, perdoa as nossas ofensas. Só que tem uma condição. Ele vai, minha amiga. Ele vai confortar você na sua dor. É o seu pão de hoje. É o seu pão de hoje. Irmãos, que a condição de você ser perdoado por Deus é você perdoar. Já parou para pensar sobre isso? Como pedimos a Deus perdão? Como pedimos a Deus perdão? Como pedimos clemência? Mas na hora de perdoar a gente fala, eu tenho dificuldade para perdoar. Ah, eu não consigo perdoar.
Ah, eu não vou perdoar. Irmãos, para com isso em nome de Jesus. Para com isso, senão você também não é perdoado. O nosso perdão está na proporção que a gente perdoa. Por quê? Porque você pode ser perdoado por Deus e você não pode perdoar o seu próximo. Por isso Jesus deixa isso muito claro na oração. Para mim ser perdoado, eu preciso perdoar. Por isso nessa manhã peça ao Senhor um coração perdoador. Um coração que libera. Sabe, irmão, você pode até ficar chateado. Você pode até no momento ficar irado, mas não guarda isso para você não. Quem não perdoa, guarda lixo. Quem não perdoa, guarda lixo. Anota essa frase para tua vida. Lúcia, anota essa frase aí pra gente. Quem não perdoa, guarda lixo. Luciana Carvalho está dizendo, só quando eu perdoei que chegou a minha bênção, né? Talvez poderia ter chegado um pouco antes, né, Luciana? Mas a falta do perdão impedia. Por isso nós precisamos, irmãos, e olha como é importante você orar o Pai Nosso. Por quê? Porque quando você geralmente faz a sua oração normal, a sua oração do coração, que a gente chama, às vezes você não fala sobre perdoar o próximo. Você só pede, você agradece, pede, depois agradece e vai embora. Mas quando você passa pela oração do Senhor Jesus, você é lembrado que para você ser perdoado, você tem que perdoar. Jesus te confronta todas as vezes que eu e você oramos a oração do Pai Nosso. Por isso, perdoando, eu sou perdoado. E aí o 13 vai dizer, não nos deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, somente quando eu reconheço que eu sou pecador e que eu não consigo vencer a tentação, que eu a venço. Agora, quando você diz, eu sou poderoso, eu vou vencer a tentação, eu não tenho medo do pecado, você cai. Sabe por quê? Porque você acaba confiando na sua própria força. John Wesley tinha uma frase que ele falava que a única coisa que ele tinha medo era de Deus, temor, né? Era Deus e o pecado. Porque o pecado, ele ludibria. E quando você vai ver, você está pecando. Por isso, Jesus termina a oração dizendo o quê? Perdoe, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É só Deus que pode nos sustentar para não cair em tentação e nos livrar de todo o mal. A oração do Pai Nosso termina aqui. Porque depois foi acrescentado que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso muda alguma coisa? Não, não muda não. Porque de verdade, dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória para sempre. Amém. Não faz diferença. Então, quando alguns oram e terminam aqui, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, ponto, tá certo. Quando outros oram, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, também tá certo. E aí o 14 vai dizer, pois se perdoardes os homens de vossas ofensas, assim também o vosso Pai Celestial
vos perdoará. Tá entendendo? É uma mão dupla. Eu perdoo para mim ser perdoado. Eu libero para mim ser liberado. Que nessa manhã o poder do Evangelho, o poder da palavra, alcance cada coração, para que possamos verdadeiramente não viver de vãs repetições, mas para que possamos viver uma vida santa, reta e uma oração que alcance o coração de Deus. Eu queria orar nessa manhã, mas eu queria nessa manhã, antes de orarmos, declararmos a nossa fé. Quando a menina colocou aqui, quando uma pessoa pede perdão e a outra não perdoa, você fez a sua parte. Aí já não é você e Deus, é a pessoa e Deus. Por isso, quando você... O que a Bíblia vai falar sobre isso, Ana Paula? A Bíblia vai falar, chega seu irmão, se conserte com ele. Ele não querendo, leve 2 testemunhas. Ele não aceitando, leve à igreja. Ele não aceitando, não considere. A sua parte sempre é a reconciliação. Mas se ele não querendo, fica por conta dele e Deus. Nós vamos nessa manhã, aproveitando que nós estamos fazendo exercícios espirituais, nós vamos declarar nossa fé. Como é que nós declaramos a nossa fé? Através do credo apostólico. O credo apostólico é a confirmação da nossa fé. Talvez na sua comunidade de fé você não tenha o hábito. Talvez você até se surpreenda. Mas medita em cada palavra do credo apostólico. E você vai ver que não tem nada que não esteja nas Sagradas Escrituras. Por isso, vamos firmar nossa fé. Vamos nessa manhã declarar nossa fé dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém, queridos, nessa manhã, essa é a nossa fé. Amém? Senhor, muito obrigado nessa manhã por esse tempo de live. Muito obrigado pelo estudo, Deus, dessa palavra, Deus, tão gloriosa. Não foi nem amado, nem Deus amado, apenas uma palavra de reflexão, foi um estudo bíblico. E nós queremos te agradecer nessa manhã. Que essa palavra seja fundamentada sobre cada coração e que verdadeiramente possamos, Deus amado, tocar o teu coração com as nossas orações. Abençoa o teu povo, que nós te pedimos nessa manhã, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. E que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo que vê o Manhã com o Evangelho, e não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz:
Amém. O Senhor é convosco, gente. Deus abençoe, um dia abençoado, que o seu dia seja de vitória em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Querendo o Senhor, amanhã nós estamos aqui para mais um Manhã com o Evangelho. Fiquem com Deus, graça e paz.